Você já reparou como algumas coisas que antes te deixavam feliz, hoje não despertam absolutamente nada? Nem raiva, nem entusiasmo, nem dor. Só um silêncio estranho, como se o mundo tivesse perdido o sabor e você continuasse vivendo por inércia. Talvez ninguém tenha notado. Você ainda conversa, sorri, trabalha, entrega. Mas por dentro existe uma pergunta não dita que pesa mais a cada dia. Por que eu continuo me sentindo tão vazio, mesmo quando tudo está dando certo? Essa pergunta dói porque ela é silenciosa. E o mais cruel, ela surge nos dias bons. Nos dias ruins você até entende o desânimo, mas quando tudo está bem e o vazio permanece, você se assusta. É nesse momento que muitos dizem: você está depressivo. Mas e se não for isso? E se o que está te consumindo não for tristeza, mas o desejo constante por algo que nunca chega? Aquela sensação de que falta sempre alguma coisa mesmo quando tudo parece completo. Você olha para o lado e vê gente rindo, conquistando, vivendo. E você tenta. Compra, viaja, estuda, planeja, corre. Mas depois de cada pequena vitória, vem a mesma sensação. Era só isso? Esse não é apenas o vazio da ausência. É o fardo da insaciabilidade. Você deseja tanto que já nem sabe mais o que está desejando. Arthur Schopenhauer, um dos pensadores mais profundos da história da filosofia, dizia que o ser humano está preso num ciclo de vontade interminável. A cada conquista nasce um novo desejo, e a cada desejo, um novo sofrimento. Você vive correndo atrás do que acha que vai preencher, mas ao alcançar já está querendo outra coisa. E se esse vídeo chegou até você, talvez seja porque o seu ciclo está te adoecendo em silêncio. Não fisicamente, não no corpo, mas no que você tem de mais sensível, sua percepção da vida. Agora para por um instante, sem pressa. Só sente essa pergunta: será que você está mesmo deprimido? Ou está apenas exausto de correr atrás de um ideal que nunca chega? Não precisa responder nos comentários, só sente, porque talvez, só talvez, essa pergunta seja o início da sua libertação. Agora, vou te mostrar como essa vontade sem fim pode estar sabotando sua paz sem que você perceba, e como Schopenhauer explica isso com uma clareza quase assustadora. Sabe aquele momento em que você alcança algo que queria muito? A vaga no curso, o celular novo, o elogio de alguém importante. Por um breve instante parece que o vazio se preenche, mas logo depois, ele volta. Mais sutil, mais profundo, mais difícil de explicar. Schopenhauer chamava isso de a vontade cega. Um impulso que não para, não se satisfaz, não se cansa. A vontade é como uma sede que cresce quando você bebe. E o que você sente como tédio, frustração ou até depressão leve pode ser o efeito direto dessa fome sem fim por algo que a mente ainda não identificou. Você acorda e já sente que tem que fazer algo, mesmo que não saiba o quê. A mente corre, o peito pesa. A sensação é de urgência, mas sem direção. E aí você preenche com qualquer coisa: redes sociais, tarefas, comida, estudos, conversas, compras. Mas logo a saciedade some e o ciclo recomeça. E sabe qual é a parte mais cruel? Você começa a achar que o problema é você. Acredita que está fraco, perdido, deprimido, mas não percebe que está preso num sistema de vontades que não param de se multiplicar. Você quer mudar o corpo, depois quer mudar o estilo. Quer um novo relacionamento, depois quer liberdade. Quer sucesso, depois quer paz. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Essa é a armadilha mais sofisticada da vontade. Ela nunca quer o que você tem agora. Ela sempre joga sua felicidade para um futuro hipotético. Quando eu conseguir. Quando tudo se encaixar. Só mais isso. Mas Schopenhauer nos alerta. A vida movida pela vontade é sofrimento constante, porque ela nunca para. E se você vive só em função de resolver o que a vontade te impõe, você vira servo. Servo de desejos que nem são seus, foram plantados por comparações, por expectativas, por medos. Agora, respira. Pensa no último desejo forte que te moveu. Aquela ideia que fez você pensar: quando eu tiver isso, tudo muda. Agora se pergunta: mudou mesmo? Ou só surgiu um novo desejo em seguida? Esse é o ponto. Não é que você esteja perdido.
é que talvez você esteja se guiando por uma bússola que nunca aponta para o agora. Fica comigo, porque no momento seguinte vou te mostrar como o tédio, esse sentimento que você tenta evitar, pode ser a chave secreta para entender por que nada mais te satisfaz. Você já percebeu como o silêncio te incomoda? Como os momentos de pausa parecem desconfortáveis? Como você sente que precisa estar sempre fazendo algo, respondendo alguém, produzindo, resolvendo? Mas quando tudo está quieto, algo estranho acontece. Você sente um vazio que não sabe nomear. O tempo parece pesado, a mente inquieta. E o corpo? Presente, mas desconectado. Esse sentimento que você chama de falta de vontade, de preguiça, ou até tristeza sem causa, Schopenhauer chamava de o peso do tédio. E para ele, o tédio não era um detalhe da vida moderna. Era a outra face do desejo insaciável. Quando a vontade não tem em que se agarrar, quando não há nada urgente a conquistar ou resolver, ela se revela. E o que sobra é o que sempre esteve ali, o vazio. Esse vazio não é um erro, é o que sobra quando você para de correr atrás de algo. É o que aparece quando a mente não encontra um motivo para continuar no automático. E é aqui que a verdade mais dura se apresenta. Você não está cansado só do que faz. Está cansado de viver correndo de si mesmo. E sabe por quê? Porque a vontade se disfarça. Ela se veste de ambição, de desejo, de meta. Mas no fundo é só medo do agora. Medo de parar. Medo de olhar para dentro. Medo de encontrar um silêncio que te obriga a sentir. E é nesse ponto que eu preciso fazer algo com você. Agora. Sem adiar. Escreve aqui nos comentários uma vontade que você acreditava que, quando realizada, mudaria tudo, mas não mudou. Pode ser algo como: quando entrei na faculdade, achei que tudo faria sentido. Quando comecei a namorar, achei que ia me sentir completo. Quando consegui aquele emprego, achei que seria feliz. Escreve com verdade, não como confissão, mas como libertação. Essa frase pode te mostrar que o problema não é você, é o ciclo. E se essa reflexão está tocando algo aí dentro, se inscreve agora no Psicopleno. Não como gesto automático, mas como manifesto pessoal. Esse canal não é um alívio passageiro. É o espaço onde você pode entender o que ninguém te explicou, que sua tristeza pode ser só o sintoma de uma vontade que não se cala e que talvez nunca foi sua. Fica aqui, porque a seguir eu vou te revelar porque a ideia de felicidade que te ensinaram pode estar te condenando a uma busca que nunca termina. E o que você vai ouvir agora pode ser o seu ponto de virada. Você já teve aquela sensação estranha de conseguir algo que queria muito, e poucos dias depois aquilo já não significar quase nada? Você correu, lutou, se esforçou. Talvez tenha dito a si mesmo: quando isso acontecer, eu vou me sentir em paz. Mas quando acontece, o que vem é uma espécie de vazio silencioso. Schopenhauer explicou isso com uma clareza brutal. A vontade não quer satisfação. Ela quer continuar querendo. Ou seja, quando você realiza um desejo, a mente se aquieta por um instante, mas logo em seguida, a vontade te lança para o próximo objetivo. E de novo, e de novo, e de novo. Você não quer só conquistar. Você quer a sensação de estar desejando, de estar perseguindo algo. Porque a vida moderna nos ensinou a associar propósito ao movimento, e não à presença. E é por isso que você vive exausto. Você não está cansado só fisicamente. Você está cansado da pressão interna de estar sempre querendo algo a mais. Sempre com a sensação de que falta algo. E essa sensação não é sua falha. Ela é a estrutura do ciclo. Você é condicionado a correr. Não importa se o destino é real ou uma ilusão. E o mais cruel: quando você começa a perceber isso, vem a culpa. A culpa de não se sentir feliz com o que tem. De não se sentir grato. De não estar pleno com as coisas que já conquistou. Mas o problema não é a ingratidão. O problema é o mecanismo. A vontade insaciável não permite descanso. Ela transforma o prazer em frustração. Ela transforma a conquista em cobrança. Você senta para assistir um filme e sente culpa por não estar sendo produtivo. Come uma sobremesa e logo pensa no que vai precisar queimar. Depois, consegue algo que sempre quis e no dia seguinte já precisa de um novo motivo para seguir em frente. Schopenhauer não via isso como um defeito pessoal. Ele via como a engrenagem silenciosa da vida moderna.
uma máquina que não permite que você apenas exista. E se você está se identificando com isso agora, perceba, você não está sozinho. Isso não é fraqueza, é consciência despertando. E sabe o mais importante? Essa consciência é o primeiro passo para sair do piloto automático. Então, agora fica comigo, porque no próximo instante eu vou te mostrar por que aquilo que te prometeram como felicidade talvez tenha sido o início do seu sofrimento emocional. E como mudar essa definição pode ser a chave para começar finalmente a respirar com verdade. Você já parou para pensar que talvez a ideia de felicidade que colocaram na sua cabeça nunca foi sua? Talvez te ensinaram que felicidade é conseguir o que se quer. Talvez te disseram que você seria pleno quando tiver um bom emprego, quando encontrar alguém, quando comprar a casa, quando for alguém na vida. Mas Schopenhauer desmascara essa ilusão com uma precisão que chega a ser incômoda. A felicidade baseada na realização de desejos é, por natureza, um sofrimento adiado. Porque o desejo, na estrutura da mente humana, é um estado de falta. Enquanto você deseja, está incompleto. Quando conquista, alivia, por um instante. Mas logo em seguida nasce um novo desejo, mais ambicioso, mais exigente, mais insaciável. E aí está o ciclo. Você acredita que está em busca de felicidade, mas está, na verdade, perseguindo alívios temporários de um mal-estar constante. A felicidade vendida por aí é como uma cenoura pendurada à frente de um cavalo faminto. Você corre, se esforça, gasta sua energia, mas nunca alcança. E o mais cruel? Essa promessa de felicidade vem acompanhada de comparações. Você olha para o lado e vê todo mundo sorrindo nas redes sociais. Vê pessoas conquistando, viajando, produzindo, se destacando. E começa a se perguntar: por que eu não me sinto assim? Será que tem algo errado comigo? Será que eu sou ingrato, fraco e insuficiente? Mas talvez você só esteja acordando. Acordando do transe. Despertando da mentira de que a felicidade mora no próximo desejo. Porque Schopenhauer tinha razão. O sofrimento é o estado natural de quem vive na prisão da vontade. E essa prisão é sofisticada. Ela usa o nome de objetivos, metas, realizações. Mas no fundo te exaure. Te condiciona a viver como se sua paz estivesse sempre depois de alguma coisa. Mas e se não estiver? E se a sua paz não vier depois da conquista, mas quando você parar de se tratar como máquina de conquistas? Pausa aqui. Respira. Essa reflexão talvez esteja quebrando algo dentro de você. E se estiver, é bom sinal. Significa que você está acessando um espaço interno que foi silenciado por anos. O espaço onde a sua presença não precisa de aprovação. Onde você não precisa produzir o tempo todo para se sentir digno de existir. Fica comigo. Porque agora eu vou te mostrar o que acontece com o corpo, a mente e a alma de uma pessoa que vive nesse ciclo da vontade insaciável por tempo demais. E como esse cansaço profundo que você sente não é só psicológico, é existencial. Você não tem mais vontade de levantar. Não sente mais prazer nas coisas simples. Nada te empolga. Tudo parece morno, repetitivo, sem propósito. E aí, vem a pergunta silenciosa. Será que eu estou ficando deprimido? Mas Schopenhauer explicaria de outra forma. Talvez não seja depressão. Talvez você esteja exausto de desejar. Exausto de correr atrás de coisas que nunca te preenchem. Exausto de se cobrar felicidade enquanto tudo em você pede descanso. Você está dentro de um ciclo de vontade insaciável. E sabe como esse ciclo se manifesta quando a mente não dá mais conta? O corpo assume. Você sente peso, mas não sabe de onde vem. Sente tristeza, mas não encontra motivo. Sente irritação, vazio, angústia, mas ninguém entende. É como se o seu corpo gritasse o que a mente foi treinada a silenciar. Você se alimenta, mas continua com fome de sentido. Você dorme, mas acorda cansado. Você conversa, mas não se sente ouvido. E no meio disso tudo, o mundo continua dizendo: reaja, seja grato. Vai passar, mas não passa, porque não é só tristeza. É desconexão, é esgotamento existencial. A alma se desconectou do que é verdadeiro e foi escravizada por um desejo que nunca cessa. E agora escuta com atenção. Schopenhauer dizia que a vontade é como uma maré que nunca para. Ela vai e volta, vai e volta. E se você tentar surfar essa maré sem consciência, vai afundar. Vai se perder de si mesmo. É por isso que você sente que está vivendo, mas não está presente.
É por isso que seus dias passam, mas você não se sente neles. É por isso que você está cansado, não por fazer demais, mas por se exigir demais. E aqui vai meu convite direto. Escreve agora nos comentários: eu estou cansado de desejar sem parar. Se isso fez sentido para você, não ignora. Essa frase pode ser o ponto de virada, porque escrever isso não é desistir da vida, é desistir da prisão. É assumir que você quer aprender a viver sem depender de desejos que te consomem. E isso é um ato de lucidez, de coragem, de retorno ao que é essencial. Você não precisa fingir que está bem. Você não precisa continuar correndo. Você pode parar, respirar e dizer com todas as letras: eu mereço existir mesmo quando não estou conquistando nada. Fica comigo, porque no próximo instante eu vou te revelar o que Schopenhauer propunha como saída para essa prisão silenciosa. Não é milagre, não é fórmula, é um caminho de reconexão com a sua paz, aquela que foi sequestrada pelo ciclo da vontade e que agora pode ser libertada. Schopenhauer não era um otimista barato. Ele não prometia felicidade plena, nem dizia que você ia encontrar paz em uma nova meta ou em um novo relacionamento. Na verdade, ele te diria algo que pode parecer desconfortável, mas profundamente libertador. A vontade nunca se satisfaz, e por isso, parar de alimentá-la é o único caminho real de alívio. O problema é que te ensinaram exatamente o contrário. Você cresceu acreditando que precisava de mais conquistas, mais aplausos, mais controle, mais motivação, mais adrenalina, mais metas, mas ninguém te ensinou a ficar em silêncio, a apreciar o agora, a se permitir ser, sem a obrigação de sempre desejar. E é aí que a mente adoece, porque cada vez que você alimenta a ilusão de que quando conquistar aquilo, finalmente terá paz, você se prende mais fundo na armadilha. E quando consegue, o prazer dura segundos, e a mente já pula para o próximo desejo. Schopenhauer chamava isso de pendular entre dor e tédio. Quando você não tem o que deseja, sente dor. Quando consegue, sente tédio. E o ciclo recomeça. Mas e se você parasse de girar nesse eixo? E se você aprendesse a ver o mundo como ele é, sem precisar que ele te entretenha? E se o seu prazer voltasse a nascer de coisas pequenas, silenciosas, reais? Schopenhauer dizia que a estética, a contemplação, a vida interior eram algumas das poucas saídas possíveis. Porque nesses momentos, quando você não deseja, não exige, não quer, você simplesmente existe. Você já viveu isso sem saber. Quando ficou olhando o céu e esqueceu do tempo. Quando ouviu uma música e se desligou da ansiedade. Quando tocou alguém com presença total, sem planos, sem cobrança, sem meta. Esses momentos são janelas. E talvez você precise aprender a construí-las. Agora eu quero que você sinta isso com verdade. A vida plena não é a vida cheia de vontade, é a vida cheia de sentido, mesmo quando nada parece especial. É quando você consegue olhar para dentro e se bastar, sem precisar correr atrás de aprovação, sem depender de estímulos, sem precisar provar nada para ninguém. Agora respira fundo e me acompanha até o final. No último bloco, eu vou te entregar a chave prática, concreta, para você aplicar o que Schopenhauer propôs. Reencontrar a presença que sua alma está implorando há tanto tempo. Você vai descobrir como silenciar a ansiedade, não com negação, mas com reconexão. E isso pode mudar tudo. Você chegou até aqui, e se chegou, é porque algo dentro de você cansou de correr. Você não quer mais ser movido por uma vontade insaciável. Você quer paz, silêncio, verdade. Mas Schopenhauer te alertaria. Essa paz não vem de fora. Não está no próximo emprego, no novo amor, no sucesso que ainda não veio. Ela começa quando você para de querer que o mundo preencha um vazio que é seu. E sim, eu sei. Isso pode soar duro, mas talvez seja a verdade mais libertadora que você vai ouvir hoje. Você passou a vida sendo treinado para desejar, mas ninguém te treinou para existir. Ninguém te preparou para os momentos em que tudo está bem, mas você ainda sente que falta algo. Ninguém te avisou que esse vazio não é fraqueza. É só a prova de que você se acostumou com uma vida de estímulo e esqueceu o gosto do silêncio. O problema nunca foi o desejo em si, mas o que você faz com ele? Você alimenta ou você observa? Você se identifica ou você respira por fora?
O segredo não é eliminar a vontade, é parar de viver em função dela. A verdadeira liberdade não é ter tudo, é não ser mais escravo de nada. E talvez o que você esteja chamando de depressão não seja um transtorno, mas uma reação profunda de um corpo e uma alma exaustos de perseguir um ideal que nunca chega. Mas agora você sabe, a sua salvação não está na próxima conquista, está na pausa, na presença, na coragem de olhar para si e parar de fugir. E se isso tocou em você, se esse vídeo falou uma verdade que você precisava ouvir, então se inscreve agora no Psicopleno, não como um clique automático, mas como um ato de rebeldia contra tudo que te programou para correr, sem direção. Esse canal é o seu abrigo, o seu ponto de respiração, o espaço onde você não precisa fingir que está tudo bem. E se você quiser deixar uma marca nesse momento, escreve aqui nos comentários com coragem. Eu não sou minha vontade, eu sou minha consciência. Escreve isso como um marco, como uma ruptura, como o início do seu retorno para casa, a casa que você esqueceu dentro de si mesmo. A sua mente pode ter sido treinada para desejar sem parar, mas a sua alma sabe a diferença entre desejo e paz, e ela está pedindo isso agora. Silêncio, lucidez, liberdade. Você não está sozinho, e não precisa mais fingir. Bem-vindo ao Psicopleno, onde você aprende, enfim, a viver com presença, mesmo em um mundo que só ensina a correr.